Bom dia, meus amados. Agradecendo a Deus por mais este dia e sempre tornando o tempo agradável, né, proveitoso, sempre refletindo sobre as coisas de Deus. Porque sempre necessitaremos, né, a cada dia da nossa vida, necessitaremos sempre sermos guiados, direcionados pelo Espírito. E Ele sempre agirá ao nosso favor através da sua verdade. E a palavra do Senhor sempre para nós deve ser um alerta para que a gente se encaminhe de maneira correta ao encontro com Cristo, que é o que importa. E é por isso que devemos sempre estar observando o que ela nos ensina. Porque a verdade de Cristo verdadeiramente nos vai revelando a maneira como nós devemos desenvolver nossa vida, mas também nos alerta sobre perigos, né? Sobre situações pelas quais podemos passar que nós, conhecendo a palavra, podemos nos desviar delas para não cair nessas armadilhas. E é importante poder estar sempre examinando a palavra, né? Então, nesta manhã, eu estava meditando justamente sobre a palavra que Cristo nos dá, né, no livro de Mateus, no capítulo 7. Né? Ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Palavra dura, né? Pesada. Mas é importante poder entender por que Jesus ele fala estas coisas, né? Na vida cristã, irmãos, tudo tem uma ordem, né? Uma ordem correta. Né? Não podemos viver de qualquer jeito. Né? Então Jesus ele vai nos ensinando o percurso que devemos seguir para que as coisas elas vão simplesmente se encaixando, né? No nosso dia a dia, nesse tempo que temos com o Senhor de estarmos sempre aprendendo e sermos direcionados pelo seu Espírito. Mas a palavra, irmãos, ela fundamenta sempre as coisas, né? Em todo um processo pelo qual nós necessitamos, né, passar. Necessitamos aprender, necessitamos compreender. Então as coisas não são de qualquer jeito, não são de maneira desordenada, mas tudo vai cumprindo um propósito. E uma das coisas que é muito importante que a gente possa entender e porque Jesus ele queria que nós pudéssemos entender é que tudo tem um princípio, tem um começo, né? Quando eu começo realmente a agradar a Deus, né? A partir de que momento aquilo que eu faço agrada a Deus e se torna proposital na minha vida. Muitas vezes, quando não entendemos as coisas, nos deixamos guiar e começamos simplesmente a desenvolver uma vida, né? Eu me lembro quando eu me converti e eu estava na igreja e muitas coisas eu simplesmente aceitava ou fazia sem entendimento. Sem entendimento, simplesmente porque
a igreja me ensinava de uma forma e eu entendia que isso era certo, que era correto, mas na realidade eu não tinha discernimento espiritual para entender se aquilo realmente era certo ou errado. Isso acontece com muitas pessoas, porque toda pessoa, quando ela chega na igreja, ela chega com um desejo de ter uma vida com Deus, mas nem sempre se preocupa em querer conhecer a sua verdade. E ela simplesmente vai sendo direcionada pela igreja e vai recebendo tudo que a igreja lhe propõe, e a pessoa vai dizendo amém. Mas muitas vezes a pessoa, ela não sabe o que está fazendo, ela simplesmente está se deixando guiar, né? Mas sem ação do Espírito. Por isso que a nossa vida com Deus, o nosso compromisso com Deus e tudo o que nós devemos fazer deve se fundamentar da maneira que Cristo nos ensina. E o primeiro fundamento que Cristo nos dá é o novo nascimento. Porque a nossa vida com Deus, nossa vida realmente ela começa a ter sentido a partir do momento que a gente adquire a essência de Deus, a condição espiritual. É por isso que Jesus nos ensina, importa-vos nascer de novo. João capítulo 3, importa-vos nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é um princípio, irmãos, que é necessário poder entender, e é um princípio que nós precisamos experimentar. E muitas vezes somos iludidos por não poder entender estas coisas. É importante que nós tenhamos, né, da parte do Senhor, a confirmação do seu Espírito. Porque só por Ele é que tudo que nós façamos para Deus terá sentido, terá valor, cumprirá seu propósito. Porque primeiro adquirimos de Deus a condição que nos era necessária para agradar a Deus, né? Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, é importante o novo nascimento, porque só a partir desse momento é que você se torna filho de Deus e você agora sim, todo esse processo que você vai começar a desenvolver na sua vida e tudo quanto você fizer será direcionado pelo Espírito de Deus. Então tudo acontecerá propositalmente conforme é a vontade de Deus e cumprirá o propósito do teu chamado. E isso nós devemos ter consciência do que está acontecendo com a nossa vida. É por isso que nós necessitamos conhecer a verdade e nos adequarmos a essa realidade que Cristo nos ensina. Então, o primeiro ponto é você nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, se você não receber o Espírito, você permanece na carne. E na carne significa permanecer no pecado, ou seja, a justificação de Cristo não se cumpriu na tua vida e a nova aliança em Cristo não se cumpriu simplesmente, você continua no pecado. Porque só o Espírito vivifica, só Ele te dá vida com Deus, só Ele te dá a essência de Deus. Então tudo que nós façamos será direcionado por Ele. Mas do contrário, estaremos sendo manipulados, estaremos sendo guiados normalmente por homens que determinam sobre a nossa vida, faça isso, faça aquilo. Mas sem o Espírito, irmãos, nós não teremos realmente a certeza de que aquilo que estamos fazendo é a vontade de Deus. Jesus nos alerta sobre isso, né? Ele diz, né? Por quê? Porque muitas pessoas não se preocupam em querer realmente se aprofundar, em querer conhecer a verdade do Senhor. Elas simplesmente querem fazer coisas e vão se deixando guiar e vão usando o nome de Jesus para uma coisa, para outra, e muitas coisas acontecem de fato, porque o nome de Jesus
está acima de todo nome e Ele tem poder. Mas as coisas de Deus, irmãos, elas só começam a ter sentido para Deus a partir do momento que você se tornou filho de Deus. A partir do momento que você adquiriu a capacidade sobrenatural que o Espírito opera sobre a tua vida. Sem ela, você está morto para Deus. E tudo aquilo que você fizer não servirá absolutamente de nada. Por isso que é importante que nós possamos nos deixar guiar pela palavra do Senhor, porque ela vai nos ensinar, vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir para ir simplesmente cumprindo aquilo que o Senhor espera de nós. Sem o Espírito não há vida com Deus. Permanecemos no pecado e tudo o que possamos fazer não terá valor nenhum. Por outro lado, tem aquelas pessoas que de alguma forma se aproveitam também desta situação e simplesmente começam a querer tirar proveito, né? Fazendo uma infinidade de coisas. Eu falo, se usamos o nome de Jesus, irmãos, eu experimentei isso. Pessoas que não tinham vida com Deus, não conheciam a Cristo, mas em algum momento eles começaram a usar o nome de Jesus e o poder de Deus se manifestou. É lógico que depois eles aceitaram a Cristo, mas no primeiro momento eles não tinham conhecimento de nada, eles eram pessoas que não tinham realmente uma afinidade com Deus, mas diante de uma determinada situação eles desenvolveram a sua fé, acreditaram no nome de Jesus e as coisas começaram a acontecer, mas ainda não havia compromisso. Então o nome de Jesus verdadeiramente tem poder e muitas coisas acontecem a partir do momento que a pessoa usa este nome. É por isso que precisa haver entendimento de se aquilo que eu estou fazendo está dentro daquilo que o Senhor realmente quer. E para que isso aconteça, tudo tem que ser guiado pelo Espírito. Tem que vir sempre em função daquilo que o Espírito está realmente direcionando a nossa vida. Porque Ele realmente nos guia de maneira perfeita, nos leva a cumprir exatamente a vontade de Deus. E as coisas, elas têm sentido, né? Tem um valor que realmente precisa ter, para que diante de Deus não sejamos desconhecidos, para que naquele dia Jesus não nos diga: afastai-vos de mim porque não vos conheço. Ah, mas Senhor, fizemos milagres, fizemos isto ou aquilo outro em teu nome. Mas Jesus dirá: afastai-vos de mim porque não vos conheço. A nossa vida em Cristo, irmãos, tem que ser uma vida proposital, com entendimento, né? Busque em primeiro lugar, irmãos, a sua condição espiritual, para que tudo o que você faça agora tenha valor. Propague essa verdade, né? Observe-se a si mesmo, cuide da sua salvação, cuide da sua vida espiritual, né? Para que tudo que você desenvolve, tudo que você viva realmente seja agradável ao Senhor. Tenha um bom dia, meus amados. Deus abençoe.